me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. Meu caminho é de sacerdote a rei. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes que têm nos acompanhado em nossa programação Palavra Aberta. Nós queremos iniciar mais uma programação. Desde já, queremos agradecer cada um que tem nos acompanhado e também justificar, ficamos algumas programações sem gravarmos devido à correria de final de ano, mas queremos dar sequência, início a esta programação para ajudar e somar na fé de cada um dos santos. Como foi anunciado, para que não fique um ponto de interrogação, na última programação que nós tivemos, nós abordamos um assunto, estava eu, o pastor Ney, sobre quem é este Melquisedeque, e ele havia anunciado que nós teríamos mais programações sobre este assunto. Então, para não ficar um vazio, um ponto de interrogação, nessa nossa programação, quero estar abordando sobre esse assunto e, se assim Deus nos permitir, fecharmos e nas demais programações caminharmos em outros assuntos, outros temas, para poder somar na fé de cada um dos santos. Então, quero falar nessa programação sobre a pessoa de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Eu vou tomar 3 versículos do capítulo 7 do livro de Hebreus. O apóstolo Paulo diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, nós cremos que é um dos assuntos que também trará uma fé no coração dos santos, no coração da noiva, no coração daqueles que a cada dia lutam para se posicionar, chegar a uma perfeição, porque o profeta
De acordo com Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus serão dados a conhecer, serão revelados, como anunciou seus servos profetas. De acordo com essa escritura, todos os mistérios de Gênesis, Apocalipse, seriam revelados ao toque da mensagem do sétimo anjo. E um dos mistérios que seria revelado por esta mensagem seria sobre a pessoa de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Nós vemos aqui na Escritura que Paulo destaca algumas características desse ser. Ele é chamado de sacerdote, um sacerdócio que dura para sempre. Ele é chamado de rei. E se nós observarmos, a Bíblia diz que ele não tinha princípio de dias e nem fim de vida. Só se pode atribuir estas frases a algo que é eterno, porque a palavra eterna é algo que não tem princípio de dias e nem fim de vida. Então Paulo está dizendo que esta pessoa está nos chamando a atenção para o livro de Gênesis, capítulo 14, onde a Bíblia menciona pela primeira vez sobre este ser, sobre esta pessoa, Melquisedeque, vindo ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança de reis. E esta pessoa, Melquisedeque, serviu a comunhão a Abraão. Então Paulo está nos chamando a atenção para aquele evento. Paulo está dizendo que esta pessoa, chamada Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, Paulo está dizendo que esta pessoa não tinha princípio de dias e nem fim de vida, e que o seu sacerdócio permaneceria para sempre. Então isso nos dá uma ideia, nos dá um entendimento que Melquisedeque era Deus, era o próprio Deus. Por isso que Abraão pagou o dízimo à pessoa de Melquisedeque. Abraão estava adorando ele, Abraão estava adorando esse Deus. Então nós queremos mostrar, se Melquisedeque é Deus, por que que a Bíblia dá esse nome a Deus? É um assunto muito importante porque nós passamos a conhecer os atributos, as manifestações deste Deus eterno, deste Deus poderoso. Eu quero fazer menção aqui de uma mensagem intitulada Hebreus capítulo 6, terceira parte, no parágrafo 125. É uma base de nós entendermos as coisas. O profeta diz assim: este grande precursor saiu na nossa frente, abrindo o caminho. Ele veio do Espírito, as grandes fontes do arco-íris de Deus, o qual não teve nenhum princípio ou nenhum fim. Ele foi para sempre Deus. Este raio de luz partiu. Que raio de luz? Estas grandes fontes de arco-íris. Era um raio do amor. Este é o principal, vermelho. A cor seguinte, que era azul, a verdade. Na sequência, seguindo após aquela, estavam as outras cores, das 7 cores da perfeição, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Então observe bem, o profeta está nos dizendo que estas grandes fontes de arco-íris de Deus, estes raios de luz de Deus, que não tinha princípio de dias e nem fim de vida, são as 7 cores da perfeição. E as 7 cores da perfeição são os 7
Espíritos de Deus. Nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 4, a Bíblia dizendo que esses 7 Espíritos de Deus estavam ao redor do trono de Deus. Lá eles foram chamados de 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. No capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia diz que estes 7 Espíritos de Deus, eles são enviados por toda a terra. Quando nós vamos para as eras da igreja, principalmente na mensagem era de Sardes, o profeta nos ensina que estes 7 Espíritos de Deus que estavam ao redor do trono foram enviados por toda a terra. É o Espírito Santo. Ou seja, os 7 Espíritos não são 7 teofanias, mas é o Espírito de Deus. Então, olhando para essa citação do profeta, ele está dizendo aqui que as 7 cores da perfeição, que são as 7 cores do arco celeste, são os 7 Espíritos de Deus. Se as 7 cores são os 7 Espíritos de Deus, eu vou ler aqui o Mombrana falando que essas 7 cores, elas refletiam de algo. Veja bem, na sequência, seguindo após aquela, estavam as outras cores das 7 cores da perfeição, os quais são 7 Espíritos de Deus, que saíram daquela grande fonte, ou daquele grande diamante, do qual Jesus falou, aquele grande diamante que foi cortado para refletir estas cores. Então observe, ele está dizendo aqui que as 7 cores da perfeição, que são as 7 cores do arco celeste, elas eram refletidas de uma grande fonte. E esta grande fonte, este grande diamante, era Elohim. Então de Elohim, este grande atributo eterno, refletiam 7 cores da perfeição, que são os 7 Espíritos de Deus, que o Mombrana diz que é o Espírito Santo. Então, olhando para essa citação, nos dá a entender que as 7 cores, que os 7 Espíritos de Deus, são as 7 naturezas de Elohim. Então ele segue dizendo assim: Deus foi feito carne e habitou no nosso meio, para que ele pudesse refletir a sua bondade e misericórdia no nosso meio, através dos 12 sinais e maravilhas. Todo aquele grande arco-íris, ou arco celeste, isto é, 7 cores da perfeição, se tornou a teofania de Deus, singular. Então aquelas 7 cores da perfeição, que são 7 Espíritos de Deus, que refletia de uma grande fonte de diamante, que era Elohim, mais tarde se tornou a teofania de Deus. E o profeta nos ensina que quando este ser, chamado Elohim, aquele que existe por si próprio, que refletiam 7 cores da perfeição, se tornou a teofania, uma teofania, ele passou a ser chamado Melquisedeque. Então Melquisedeque é as 7 cores da perfeição, os 7 Espíritos de Deus, em uma forma teofânica. Ou seja, Melquisedeque é
Elohim, para fundamentar mais isso, deixar bem mais claro para que vocês entendam, a Bíblia disse que Cristo, e Cristo é a palavra, é a imagem do Deus invisível. Melquisedeque é a teofania de Deus. Quando este ser chamado Elohim se tornou a teofania, Melquisedeque, ele foi chamado também de um corpo palavra, isto é, o Logos. E o profeta disse que o Logos, o qual é a palavra, o qual é Melquisedeque, é a imagem do Deus invisível. Então este Deus invisível, este ser invisível, chamado Elohim, que refletia as 7 cores da perfeição, ele tem uma imagem, e a sua imagem é a sua palavra, que é Melquisedeque. Então Melquisedeque é a imagem do Deus invisível. E por meio desta imagem, ele criou os mundos. Por isso que na programação passada nós chamamos a atenção dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, que quando ele era Elohim, um grande atributo eterno, ele era um pensamento. Mas quando ele se tornou a Melquisedeque, a palavra, ele estava expressando os teus pensamentos, porque palavra significa um pensamento expressado. Então, quando ele se tornou Melquisedeque, ele estava expressando os teus pensamentos. Por isso que em Hebreus capítulo 11, verso 3, por isso que São João capítulo 1, verso 3, nós encontramos referências bíblicas, 1 Colossenses capítulo 1, a Bíblia nos dá uma margem, nos dá um entendimento que os mundos, sejam eles visíveis e invisíveis, foram criados pela palavra falada de Deus. Se Melquisedeque é a palavra falada de Deus, então os mundos foram criados através de Melquisedeque, por Melquisedeque. Ou seja, ele era a palavra, ele era um pensamento expressado, ele era a imagem do Deus invisível. Quando ele estava nessa condição de Melquisedeque, o profeta de Deus atribuiu também um nome a esta pessoa chamada Melquisedeque. O profeta chamou ele de o Deus em morfe. Eu quero falar aqui o significado dessa palavra de uma maneira bem clara, para que todos entendam. O que significa em morfe? Aquilo que era invisível se tornando visível. Aquilo que era invisível se tornando visível. Por isso que o profeta atribuiu isto a Melquisedeque, porque Melquisedeque é a imagem do Deus invisível. Quando ele foi nos explicar essas coisas, ele nos chamou a atenção para uma peça de teatro que a tua filha participou, e na escola, nessa peça de teatro, eles fizeram um drama sobre Shakespeare. E nessa peça de teatro houve um rapaz que ele fez 3 papéis de personagens diferentes. Mas quando ele foi atuar, representando um personagem, ele usou uma máscara, ou seja, ele usou um tipo de roupagem. Quando ele foi representar um outro personagem, ele teve que sair, trocar de máscara, trocar de roupa,
trocar de fantasia, seja lá o que fosse, para representar aquela outra peça. Ou seja, um personagem atuou, uma pessoa atuou em 3 personagens diferentes, usando máscaras diferentes, mas era o mesmo ser por detrás daquelas máscaras. Assim era este Deus em Morphe. Aquilo que era invisível se tornando invisível, trocando de máscara. Quando Deus estava prestes a chamar os judeus, Israel, ao êxodo, ele apareceu para o profeta Moisés em uma máscara. Êxodo capítulo 3 disse que o anjo do Senhor apareceu para Moisés na forma de uma coluna de fogo. A coluna de fogo sobre uma sarça, e a sarça não se consumia com aquele fogo, do pilar de fogo, e por detrás daquela luz, uma voz falou com Moisés: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A coluna de fogo era a máscara, era o véu, mas por detrás daquele véu havia um ser, Melquisedeque. Aquilo que era invisível se tornando visível. A coluna de fogo era a máscara, um véu que escondia um ser para chamar a atenção de seu profeta. Uma ocasião, Moisés desejou ver Deus, queria ver Deus. E Deus disse para Moisés: ninguém pode ver a minha face. Moisés queria ver o rosto de Deus. Aí Deus mandou Moisés se esconder atrás de uma rocha, colocar a sua mão, seus olhos, e quando Deus mandou ele tirar as mãos, ele olhou pela fenda das rochas, viu a costa de um homem. Quem era? Era Melquisedeque, usando um véu, usando uma máscara. Quando o povo estava no deserto, além dele estar na forma de uma coluna de fogo, de dia ele era uma coluna de nuvem, que era aquilo, era a máscara. Ele apareceu para Josué em um corpo chamado Miguel. A Bíblia disse que quando Josué saiu para orar ou para dar uma volta na madrugada, ele se deparou com um homem. Era um homem, a Bíblia diz que era um homem de uma grande estatura, e ele tinha uma espada desembainhada. Então Josué sacou da espada e disse: és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E aquele homem disse: eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. E Josué se prostrou para adorar aquele anjo. E aquele anjo disse para Josué: tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu pisa é santa. Quem era aquele homem? Miguel. Era a máscara que o Deus em Morphe estava usando. Por detrás daquela máscara estava Melquisedeque. Era Deus em forma teofânica, usando uma máscara. Isso é tão fato e verídico, porque ele usou a mesma expressão para Moisés. Quando ele apareceu para Moisés em uma máscara chamada coluna de fogo, ele disse para Moisés: tira a sandália de teus pés, que a terra que tu pisa é terra santa. Talvez hoje turistas, não estou criticando, mas para que fique bem explicado, talvez como turista, se nós for viajar lá para o Monte Horebe, aquele pedaço de terra, onde Moisés encontrou com a coluna de fogo, em respeito, nós vamos querer reverenciar, tirar a sandália dos nossos pés. Mas você nota que quando Miguel mandou Josué tirar a sandália dos teus pés, não era mais no mesmo espaço geográfico, era em um outro lugar. Então não era a terra em si, era a pessoa que estava na terra que tornou aquele lugar santo. Era a pessoa que era santa. Quem era aquele ser? Melquisedeque. Aquilo que era invisível se tornando invisível, usando uma máscara. Ele apareceu para Daniel em uma máscara chamada Gabriel. Ele apareceu em uma máscara em forma de um redemoinho. Então quem é Melquisedeque?
é o Deus invisível se tornando visível. Aquele anjo que lutou com Jacó no vale de Jaboque era Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 18, o profeta nos ensina que quando Elohim foi na tenda de Abraão, em uma carne humana, era Melquisedeque ali. Era Melquisedeque em uma carne humana. Por isso que anos depois, Jesus disse aos fariseus: vosso pai Abraão desejou ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Mas aí o profeta desta era veio e disse que quando Elohim apareceu para Abraão na tenda, Jesus nem era ainda nascido. Mas como entender isso? Se Jesus disse, Abraão desejou ver o meu dia, por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Por que Jesus usou essas palavras? Porque ele disse aos fariseus que antes que Abraão existisse, eu sou. Eles ficaram irritados com aquilo, queriam tacar pedra em Jesus Cristo, por ele dizer antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele estava naquele dia, quando ele disse, Abraão desejou por ver o meu dia e viu e alegrou-se, ele estava falando daquela cena, daquele evento de Gênesis 18, quando ele apareceu em carne humana. Mas o profeta disse que quando Elohim apareceu para Abraão, Jesus nem ainda era nascido. O que ele quis dizer com aquilo? Que quem apareceu para Abraão era aquele que estava dentro de Jesus Cristo. Quem estava dentro de Jesus Cristo era Melquisedeque. Então observe, ele era Elohim, um grande atributo eterno, e deste grande atributo eterno refletiam 7 cores da perfeição, que são os 7 Espíritos de Deus, isto é, a natureza de uma pessoa. Mais tarde esta pessoa se tornou Melquisedeque, uma teofania. Mais tarde essa teofania se fez carne. São João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Quando a palavra Melquisedeque se tornou carne, ele passou a ser chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo era Melquisedeque feito carne. Por isso que Jesus, meus irmãos, lembrava de todas as coisas, porque antes dele ser carne, ele era uma teofania. Antes dele estar em matéria, ele era uma teofania, por isso que ele não caiu em tentação, por isso que o diabo não enganou ele, por isso que ele lembrava de todas as coisas na eternidade, porque antes dele ser carne, ele era a palavra, isto é, Melquisedeque. Então quem é Melquisedeque? Deus em uma forma teofânica. Mais tarde, este Deus teofânico se tornou Jesus Cristo, a palavra feita carne. Eu quero fazer uma menção aqui, uma citação do profeta. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Nós encontramos, ao lermos na Bíblia, em Hebreus capítulo 7, algumas características deste ser. Não tem princípio de dias e nem fim de vida. Bem, nós sabemos que ele é Deus. Melquisedeque era Deus, era Elohim, aquele que existe por si próprio, aquele que refletiu 7 cores da perfeição, se tornara a teofania. Então, Melquisedeque era Deus em forma teofânica. Então, por isso que ele não tinha princípio de dias e nem fim de vida. Ele não teve pai e nem mãe. Mas quando ele se tornou carne, ele teve princípio de dias, porque ele teve que nascer. Jesus nasceu de um ventre, embora nasceu pela via virginal,
pelo poder da palavra falada, mas ele teve que passar por um ventre. Por isso que ele teve que morrer. Por isso que Melquisedeque se tornou carne, teve que nascer. Porque se ele não nascesse, ele não morreria. Se ele não morresse, ele não efetuaria a redenção, nós não seríamos redimidos, nós não seríamos salvos. Então, com isso, nós entendemos as manifestações deste Deus para efetuar a redenção. Tudo isso está ligado à redenção. Tudo isso está ligado para que Deus pudesse manifestar a redenção. Ele era um atributo. Quando ele era atributo, ele tinha atributo de ser salvador, de ser curador, de ser libertador. Então ele se tornou Melquisedeque, a palavra, para criar as coisas. A Bíblia diz que os mundos visíveis e invisíveis foram criados por Melquisedeque. O que está no mundo invisível? Satanás. O que está no mundo invisível? Aqueles anjos caídos. O que está no mundo invisível? Os principados e potestades. Então tinha que ser criado o diabo. Tinha que ser criado aqueles anjos que cairiam, anjos caídos. Porque se o diabo não fosse criado, como que ele entraria na serpente para enganar Eva, para levar Eva a cair e Eva compartilhar deste fruto proibido com Adão e vir a queda? Se não houvesse a queda, nunca os atributos de Deus, de Elohim, seriam manifestados. Como que ele ia me salvar? Como que ele ia me redimir? Como que ele ia nos perdoar, nos libertar, se não houvesse a queda? Então, quando ele se tornou Melquisedeque, palavra, ele criou os mundos visíveis e invisíveis. Satanás foi criado por ele. Os anjos caídos foram criados por ele. E todas as coisas foram para glorificar os teus atributos de redenção. Então Melquisedeque se tornou carne. Quando ele se tornou carne, era a consumação do que já foi determinado no céu. Jesus Cristo morreu como um cordeiro para consumar aquilo que já estava estabelecido na eternidade. E nós vimos então, Hebreus capítulo 7, falando que ele é rei de paz, rei de justiça, e ele é rei dos reis. O profeta, na mensagem Quem é este Melquisedeque, parágrafo 96, ele diz assim, notem seu título, rei de justiça. Agora, Hebreus capítulo 7, verso 2, rei de justiça e rei de paz, ele é rei dos reis. Agora, olhem, Hebreus capítulo 7, verso 2, rei de justiça, também o rei de paz, ele é rei dos reis ali. Agora, posto que ele veio em carne e recebeu em cima seu corpo, em Apocalipse 21, 16, ele é chamado o rei dos reis. Ele é todos os três juntos. Vem, rei Deus, rei Teofania, rei Jesus. Ele é o rei dos reis, está tudo junto. Exatamente como alma, corpo e espírito. Tudo vem a ser um. Também, ele é o Pai, o qual foi o primeiro, Filho e Espírito Santo, o Espírito. Veja, o Espírito, Rei Justiça, o atributo do Espírito, Teofania, ele é Rei de Paz. E em carne, ele era Rei de Reis. Então, como Espírito, o invisível, ele é Rei de Justiça. Como Teofania, o atributo do Espírito, ele é Rei de Paz. E quando ele se tornou carne, ele é Rei de Reis. Veja, Rei de Justiça, Espírito invisível, Rei de Paz, Teofania, e Rei dos Reis, quando ele se torna carne. Então nós vemos o mistério, esta pessoa de Melquisedeque.
Melquisedeque é Deus em uma forma teofânica. Ele é o rei das teofanias. Se ele é rei das teofanias, então nós, como seus filhos, herdeiros da vida eterna, nós também temos que ter uma teofania. Por isso, Mombrana, eu quero fechar com isso aqui, essa nossa programação. Por isso que Mombrana nos ensina que quando Abraão encontrou com a pessoa de Melquisedeque, em Gênesis 14, ele passou a buscar por uma cidade cujo artífice construtor é Deus. Mombrana diz que ele passou a buscar por esta cidade cujo artífice construtor é Deus, depois que ele encontrou o rei dela, Melquisedeque. Então, se Melquisedeque é Deus em forma teofânica, e ele é rei das teofanias, então Abraão começou a buscar por uma cidade teofânica. E se nós, através de Jesus Cristo, somos descendentes de Abraão, então nós também temos uma teofania e estamos buscando por uma cidade teofânica. Por isso que é muito importante termos a revelação de quem é Melquisedeque. Ter uma experiência com essa pessoa de Melquisedeque. Porque a partir do momento que temos uma experiência com a pessoa de Melquisedeque, teremos a revelação dessa cidade teofânica, teremos a revelação que temos uma teofania e passaremos a buscar por ela. Eu vou encerrar nossa programação citando algo aqui que o profeta nos chama a atenção. Na mensagem Cast Melquisedeque, parágrafo 68 e 69, o profeta de Deus diz assim, agora, a diferença entre ele e você como filho, vem, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque só é citado em Gênesis 14 e em Salmos 110, se não me falha a memória, 105. Depois nós só vamos encontrar a Bíblia falando de Melquisedeque no livro de Hebreus, por Paulo. Aí o profeta vai explicar por que nós não ouvimos mais falar sobre Melquisedeque. Nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora, vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas, e vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão, como eu, vocês se tornaram do atributo a carne para ser tentados. Porém, quando esta vida estiver terminado aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos. Isso é a palavra. Então podemos olhar atrás e ver que fizemos. Agora não entendemos. Nunca temos nos tornado a palavra, só nos tornamos o homem carne, não a palavra. Então observe bem. Nós entendemos aqui que o profeta está nos querendo dizer que nós temos uma teofania. Porque ele disse que nós viemos direto do atributo à carne. Nós contornamos a nossa teofania. Viemos do atributo à carne. Por quê? Para sermos tentados e provados como Adão foi. Por isso que Jesus, ele não caiu, por isso que Jesus nunca pecou, por isso que Jesus nunca cometeu falha, porque Jesus, ele não veio do atributo direto à carne,
Do atributo ele se tornou teofania, da teofania ele se tornou carne. Mas nós viemos do atributo direto à carne. Por quê? Para sermos tentados e provados como Adão foi, pelo pecado. Mas o profeta está nos chamando a atenção para 2 Coríntios 5. Porém, quando esta vida estiver terminada aqui, se este tabernáculo terrestre desfizer, já temos um esperando. Esse é para onde vamos. Então isso significa que nós temos uma teofania, porque Paulo estava falando disso. Se a morada deste tabernáculo terrestre, que é o corpo de carne, cair, terminar, nós temos um edifício eterno nos céus, não feito por mãos humanas, já está preparado. Este edifício é a teofania. E nós encontramos lá na Bíblia, isso é escriturístico. Temos Bíblia para isso? Sim, temos Bíblia para isso. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Eu disse aqui que a imagem do Deus invisível é o Logos, a palavra, Melquisedeque, uma teofania. Se a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, então o primeiro homem que Deus criou não foi o homem terreno, foi o homem à sua imagem. E a imagem do Deus invisível é a teofania, é a palavra. Então nós temos um corpo teofânico. Então quando a prova da tentação na carne tiver acabado, nós vamos voltar para aquela teofania. Por isso que nós cremos que nós vamos no arrebatamento. Por isso que nós cremos que os irmãos que partiram em Cristo, quando eles vão ressuscitar, eles vão subir no arrebatamento. E o profeta nos ensina que na ressurreição, a teofania desce, toma os 16 elementos, está no pó da terra, na sepultura, e a junção dos 16 elementos com a teofania forma o glorificado. Então, por esta razão, nós cremos que nós fomos no arrebatamento, porque nós temos uma teofania. Aí o profeta segue assim, ó. Agora, parece claramente, o fez claro, que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Vem, vocês não podem ser a palavra, a menos que seja um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro. Mas vejam, vocês, a fim de suportar tentação, vocês tinham que passar pela teofania, tinham que descer aqui em carne para ser tentados pelo pecado. Então, todos que o Pai tem me dado virão a mim, e eu os levantarei no último dia. Vem, vocês tinham que ser primeiro, e então vejam vocês, ele veio sobre a linha regular de atributo à carne. Agora, para encerrar, como saber se nós temos ou não temos uma teofania? Como saber? Eu quero terminar com isso aqui, nossa programação. O profeta nos ensina aqui, nessa mensagem, que é este Melquisedeque, ele vai dizer aqui, ó, parágrafo 73, serve bem isso aqui. Então, quando vocês se tornam sujeitos a esse Espírito, isso faz com que todo o seu ser seja sujeito àquele Espírito. Veja, e então quando vocês se tornam sujeitos a esse Espírito, que Espírito ele está falando? A tua teofania. Isso faz com que todo o seu ser seja sujeito àquele Espírito, o Espírito Santo, a palavra. Então, como que eu sei se eu tenho ou não uma teofania? Como eu sei se eu vou no rapto?
se este corpo terrestre estiver sujeito à teofania, porque a nossa teofania nos levará em sujeição ao Espírito de Cristo. Como nós vemos em Apocalipse 12. Apocalipse 12, houve uma guerra de teofanias. Houve uma guerra de anjos, de espíritos. E Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos contra Miguel. Aí a Bíblia diz em Apocalipse 12, que Miguel e os seus anjos venceram Satanás e os seus anjos. E o profeta nos ensina que aqueles anjos que se colocaram ao lado de Miguel, que é Cristo, que é Melquisedeque, é a igreja. Como que eu lutei ali com Cristo, sendo a igreja? Em forma de espírito. Então nós notamos que desde lá o nosso espírito é sujeito à palavra, é sujeito a Cristo. Então qual é a prova que eu tenho uma teofania? Uma teofania que não é caída. É se este corpo terrestre, se o teu corpo terrestre está sujeito à palavra, se o teu corpo terrestre está sujeito ao Espírito Santo, ao Espírito de Cristo, à palavra, é porque tem uma teofania te induzindo à sujeição a isso. É isso que ele está dizendo. E então, quando vocês se tornam sujeitos a esse Espírito, isso faz com que todo o seu ser seja sujeito àquele Espírito. E esse Espírito não é nada no mundo senão esta palavra semente manifestada ou vivificada, aleluia, feita viva. E quando a Bíblia diz não faça isto, e esse corpo rapidamente se afasta disso, não há nenhuma pergunta. E o que é? É o penhor da ressurreição. Este corpo será ressuscitado outra vez, porque já tem começado. Estava uma vez sujeito ao pecado, e lama, e corrupção, porém agora tem o penhor, tem se tornado celestial. Essa mesma mensagem, agora o parágrafo 80. Então nós nos tornamos a palavra. Aqui somos formados à imagem da palavra, para sermos participantes da palavra, nos alimentarmos da palavra, por sermos predestinados desde o princípio. Vejam vocês, aquela pequena faísca de vida que vocês tinham dentro de si desde o princípio, quando começaram na sua jornada. Muitos de vocês recordam, se juntaram a esta igreja, se uniram àquela igreja, tentaram isso e aquilo, nada satisfazia. Isso é correto? Porém, um dia, vocês simplesmente o reconheceram. Por quê? Porque há uma teofania te levando em sujeição à palavra. Como nós lemos aqui, quando você vai fazer algo de errado, algo dentro de você te impulsiona a não fazer, a não praticar. O que é isso? É a tua teofania te levando em sujeição à palavra. Por isso, amados irmãos, é necessário primeiro entendermos sobre a pessoa de Melquisedeque, para que assim possamos crer que nós também temos uma teofania. E por causa dessa teofania, regressaremos ao lar. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer ao irmão Henrique pelo trabalho, estar filmando na edição do nosso programa. Agradecer a todos vocês que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos. Um shalom a todos e até a nossa próxima programação, se assim Deus nos permitir.